Bem-vindos ao Briefing de amanhã. É aqui que a tecnologia de ponta colide direto com a estratégia real. Hoje, a gente vai destrinchar uma transição global que está sendo bem violenta, a grande fragmentação e o estopim da economia do agenciamento. É aquele momento histórico em que o silício começa a substituir de vez o trabalho manual e a infraestrutura mundial se quebra em blocos soberanos. Para começar com o pé na porta, olha só esse número: 725 bilhões de dólares. Esse é simplesmente o investimento projetado para o capex de infraestrutura de IA das Big Techs em 2026. É um salto completamente estratosférico, né? E antes da gente desconstruir o que isso significa na prática para o mercado e para a geopolítica, fica aquele lembrete rápido. Para não perder inteligência competitiva diária como essa, é só acompanhar as nossas análises e assinar o briefing. Então vamos para o nosso contexto inicial, a grande mudança do CAPEX contra o capital humano. Porque o que a gente está vendo agora, definitivamente, não é só uma atualizaçãozinha de software. É uma transferência brutal de capital. A fronteira tecnológica saiu daquela busca simples na internet e foi direto para o agenciamento autônomo. E o contraste do que está acontecendo é bizarro. De um lado, a gente tem esse gasto absurdo em infraestrutura, uma fome insaciável por energia nuclear, tipo aqueles 6 gigawatts que a Meta acabou de garantir para os data centers dela. Mas do outro lado da moeda, o setor de tecnologia simplesmente cortou mais de 81 mil vagas de trabalho só no primeiro trimestre de 2026. E abril foi o pior mês em 2 anos. Quase 46 mil posições extintas. Toda aquela narrativa corporativa de ficar mais enxuto esconde na real uma transferência direta do que ia para salário humano para compra de GPUs e infraestrutura de energia. É uma troca literal. O que nos leva à nossa segunda parte, a queda da nuvem global e o fim daquele modelo unificado. Aquele modelo global de nuvem pública, que priorizava a eficiência acima de tudo, simplesmente está perdendo espaço para o modelo soberano. A IBM, para dar um exemplo prático, lançou o Sovereign Core. É uma arquitetura que deixa as empresas rodarem inteligência artificial de primeiríssima linha com zero data egress, ou seja, com a garantia absoluta de que os dados não saem das fronteiras jurisdicionais de jeito nenhum. Em paralelo, a gente vê o bloco dos BRICS montando a sua própria infraestrutura digital alternativa. Então o recado aqui é super claro. A eficiência virou plano de fundo, autonomia e segurança são os novos imperativos. Quem não controla a própria pilha de dados hoje, infelizmente, virou um vassalo tecnológico. E para lidar com tudo isso, a gente entra na parte 3, a blindagem técnica e o protocolo da verdade. E olha, para quem precisa colocar essa segurança para rodar na prática e navegar nessa complexidade técnica que o ecossistema exige hoje, o e-book Premium de 2026, o Protocolo da Verdade, já está liberado. É literalmente o guia definitivo sobre as normas C2PA, PHSIS e como proteger uma marca nesses mercados de altíssima volatilidade. O link está aqui na descrição e usando o cupom BRIEFING tem 20% de desconto. É o ponto de partida essencial para quem vai seguir se aprofundando nessa análise com a gente a partir de agora. Seguindo em frente, parte 4. O TechNexus, um mergulho profundo na realidade agêntica. A gente está lidando com sistemas operando de forma totalmente independente agora. Isso gera um choque regulatório gigantesco na mesma hora. Pega o AI Act, o regulamento mais amplo do mundo. Ele tem 5 pontos cegos que são críticos quando a gente fala de IA agêntica. Primeiro, aquelas métricas clássicas de performance não servem para tarefas em aberto. Segundo, a lei simplesmente ignora malwares supermodernos, tipo injeções de prompt ocultas. Terceiro, a privacidade vai para o ralo, porque os agentes coletam dados o tempo todo, de várias fontes, quebrando totalmente a ideia de propósito original. Quarto, as diretrizes de equidade não conseguem acompanhar uma IA que muda a lógica de decisão em tempo real. E quinto, que talvez seja o mais chocante, a supervisão humana. Exigir um botão de parada é tecnicamente inviável quando a máquina está tomando decisões super complexas e irreversíveis em frações de segundo. E esse impacto vai muito além das empresas civis. Parte 5. Defesa terrestre e o direito de integrar. Toda essa autonomia e velocidade do mundo civil estão forçando uma revolução absurda e imediata na defesa militar terrestre. A gente entrou de cabeça na era do Right to Integrate, o direito de integrar. O campo de batalha não aceita mais sistema fechado e isolado. O Pentágono tá vindo com tudo. O exército americano lançou o Sprint R2I, que foi um hackathon pesado envolvendo gigantes da defesa como Palantir, Lockheed Martin e Anduril. Eles olharam para a agilidade absurda demonstrada na guerra da Ucrânia e agora estão exigindo o MOSA, que é a arquitetura de sistemas abertos modulares. A regra do jogo agora é clara: quebrar qualquer silo de informação proprietária para permitir a fusão quase instantânea entre enxames de drones, armas cibernéticas e tomadores de decisão. Na era da informação, sistema que não conversa com outro é um risco inaceitável. O que nos joga para a nossa parte 6, a fronteira final e a segunda corrida lunar.
Porque essa urgência por infraestrutura soberana e autonomia não para aqui na atmosfera terrestre, não. E o relógio dessa corrida já tem datas marcadas. Não é mais só sobre exploração científica. O papo agora é terreno e posicionamento logístico. A gente teve a missão Artemis II fazendo aquele sobrevoo tripulado histórico testando sistemas vitais. Só que a China avança muito rápido com a Chang'e 7 agora para o final de 2026 com um foco bem claro. Fincar uma base lá no Polo Sul da Lua que é lotado de recursos como água congelada. E sentindo essa pressão geopolítica enorme, o que a SpaceX fez? Mudou estrategicamente o foco principal de Marte para a Lua e começou a acelerar testes super complexos de reabastecimento em órbita com a Starship. O objetivo dessas superpotências virou um só: colocar a primeira pedra de assentamento logístico na Lua até 2030. E para amarrar tudo isso, vamos para a parte 7, a nossa síntese e o alfa do dia. Fica a grande pergunta no ar. Com toda essa reestruturação bizarra rolando, que vai da crise de energia até a briga pelo espaço profundo, qual é o próximo passo imediato para quem toma as decisões? Num cenário dominado por agentes de IA e infraestruturas fragmentadas, ficar na passividade é, de longe, o maior risco que uma operação pode correr. Então aqui vai um roadmap bem direto ao ponto. Passo 1. Garantir a infraestrutura soberana. Tem que auditar sem dó os limites de saída de dados da organização para cortar dependências externas vulneráveis. Passo 2. Exigir sistemas abertos e modulares. É pegar a ideia daquele hackathon militar R2I e aplicar no ecossistema de tecnologia corporativa. Se a ferramenta não se integra de forma lisa com o resto, descarta. E passo 3. Se preparar de verdade para a economia do agenciamento. É uma virada de chave mental. O alvo da organização não é mais só arrancar a eficiência de humano, mas sim ter a capacidade de supervisionar a inteligência autônoma com uma governança extremamente rígida e contínua. Chegamos ao nosso encerramento estratégico. Tudo isso que a gente destrinchou hoje desenha os contornos primários de uma era completamente nova. Mas é só a pontinha do iceberg, viu? Sobreviver a essa nova economia do agenciamento pede duas coisas fundamentais e negociáveis: controle soberano e integração muito rápida. A provocação que fica para o fim do dia é a seguinte: a arquitetura da corporação está pronta para lidar com a autonomia total, ou será que a operação já virou um estado vassalo sem que ninguém aí tenha percebido? O aprofundamento real, com todos os dados técnicos que embasam isso, está no link da descrição. A gente se vê no próximo briefing.